Falando então um pouquinho de pólipos intestinais, aqui nessa aula eu vou falar um pouquinho dos pólipos pra gente saber então quais são os tipos de pólipos que têm algumas características malignas e que podem vir se tornar então um câncer, tá? Então, a princípio, a gente divide os pólipos em não neoplásicos e neoplásicos. Os não neoplásicos muitas vezes estão relacionados a síndromes polipoides, tá? Então, síndromes que apresentam vários tipos de pólipos. Os não neoplásicos são os hiperplásicos, os armatomatosos e os inflamatórios. E os neoplásicos, nós temos o adenoma, que é um neoplásico, um pólipo benigno, e o adenocarcinoma, que já é um pólipo maligno, que já indica, então, um câncer ali no intestino. O que é importante salientar aqui? O adenoma, apesar de ser um pólipo benigno, ele pode vir a se tornar um pólipo maligno, tá? E a gente vai ver que a gente faz a investigação desse paciente. E outra informação importante, o armatoma, os pólipos armatomatosos, apesar de eles serem considerados não neoplásicos, os pólipos armatomatosos, dentro deles, podem surgir ali, a gente pode ter no meio de um pólipo armatomatoso, pode ter uma região adenomatosa, e essa região, ela pode ter uma predisposição a ter um risco, a virar um câncer, né? Então tem um risco aumentado de câncer. Então ele não é um pólipo maligno, mas ele tem uma predisposição, sim, a virar câncer, tá? Os pólipos intestinais, então, eles têm algumas características que vão definir, então, se eles são malignos ou não. A gente pode falar que existe um pólipo céssio quando ele já está infiltrando ali na camada do tecido. Esse pólipo céssio, ele tem uma maior chance de ser considerado, então, de evoluir para um pólipo, então, maligno, tá? E os pediculados, que são as arvorezinhas, esses pólipos, eles têm menor chance. Além disso, nós temos alguns tipos histológicos dos pólipos. Então, os tipos histológicos são os tubulares, que são mais de 80% dos casos e são os que têm menos chance de ser cancerígenos, graças a Deus, né, que é a maior parte dos casos. Além disso, nós temos o viloso, tá? E o túbulo viloso. O viloso é o tipo de histológico de pólipo que tem maior chance, então, de virar ali um tipo de câncer, tá? Então, nós temos ali o viloso. E, além disso, a gente pode fazer, então, um anatomopatológico, né? Biopsiar ali o pólipo e identificar se existe alguma displasia. Alguns pólipos têm displasias baixas. Os pólipos que têm displasia alta ou grave são considerados pólipos possivelmente carcinogênicos, né? Então, cancerígenos. Então, em geral, a gente observa algumas características que nos faz suspeitar, então, de um pólipo que, a princípio, era um adenoma, por exemplo. Ele é um pólipo considerado benigno, mas ele pode ter uma evolução para um pólipo maligno, né? Então, para um adenocarcinoma. Quais são as características? Pólipos maiores que 2 centímetros são característicos, risco de malignidade. Pólipos vilosos, do tipo histológico viloso. Pólipos sésseis e pólipos que são encontrados com uma displasia alta, né? Uma displasia grave, tá? Então, falando um pouquinho agora dessa situação, quando a gente encontrou esse tipo de pólipo, você tá tratado? Depende de como foi tirado o pólipo. Então, se você conseguiu tirar o pólipo por completo, se não teve nenhuma invasão linfática, lembrando que quando tem invasão linfática é até T2, tá? Se tem margens livres e se a lesão é bem diferenciada. Tudo isso a gente consegue identificar se você tratou. Se conseguiu fazer tudo isso, tá tratado. Se não, a chance de você ter ali naquela região pólipo de câncer, né, algo invasivo, é maior. Falando então um pouquinho das síndromes de polipose intestinal. Então, existem algumas síndromes relacionadas a cada um dos tipos. A primeira síndrome é a síndrome da adenomatose familiar, que é a famosa PAF. Então, aqui nós encontramos vários tipos de pólipos adenomatosos, que têm uma maior chance de evoluir para um pólipo maligno. Essa síndrome acontece pela ausência de um gene. Então, nós temos um gene no nosso organismo, que é o gene APC. Não é a ausência, na verdade, é a mutação do gene APC. O gene APC, ele evita a formação de pólipos no intestino. Na mutação desse gene, ele vai então não conseguir exercer mais a sua função e, consequentemente, vai ocorrer a formação de vários pólipos. É considerado polipose porque aqui a gente tem cerca de mais de 100 pólipos encontrados. Então, para ser considerada a PAF, a síndrome por si só, é necessário ter mais de 100 pólipos adenomatosos no intestino, tá? Então, os pólipos adenomatosos, como eles têm uma grande chance de virarem malignos, a gente fala que a chance dessa síndrome virar um câncer de intestino é muito alta, é de 100%. Porque se um pólipo já tem risco, imagina 100. Então, assim, estudos mostram que até os 40 anos, pessoas com essa síndrome, elas vão ter 100% de chance de ter o câncer de intestino. Então, por isso que uma das formas da gente tratar esses pacientes é fazendo a retirada, então, dos locais onde apresentam ali do intestino, dos locais específicos que apresentam essa síndrome, né? Então, por exemplo, do cólon, do reto, então pode ser feita uma colectomia ou uma protocolectomia profilática para evitar com que esse paciente desenvolva, então, câncer de intestino. Lembrando que os pacientes que são familiares que apresentam essa síndrome, a gente começa na geração desses familiares o rastreamento entre 10 e 12 anos e é feita a investigação, né, é feita a colonoscopia anual na investigação, então, de um possível câncer de intestino, tá? Essa síndrome, ela pode apresentar duas variantes. Então, dentro dessa síndrome, nós temos dois subtipos. O subtipo de Gardner, que é o subtipo onde o paciente, além de apresentar essa polipose excessiva, ele apresenta um excesso de dentes. Então, a gente fala gardidentes,
lugar de dentes, que é um excesso de dentes, então dentes extranumerários. Aqui a gente pode ter um osteoma também, tá? E no caso aqui, geralmente são osteomas de mandíbula, então osteomas de mandíbula e também até mesmo lipomas. E a outra variante, a outra subtipo, né, específico é o Turcot. Então o Turcot geralmente ele vai se apresentar com tumores no sistema nervoso central, mais especificamente o meduloblastoma, tá? Além disso, muitos pacientes podem apresentar associado, tá? Em geral, os pacientes que têm essa PAF podem apresentar o que nós chamamos então de retinite pigmentosa. Cerca de 70 a 75% deles apresentam essa retinite. Falando um pouquinho sobre as outras síndromes, e agora eu vou falar das síndromes relacionadas aos pólipos armatomatosos, tá? Então, essas síndromes, elas têm um pouco menos de chance de virar um câncer de intestino, mas, como eu disse, dentro do pólipo armatomatoso a gente pode encontrar uma porção adenomatosa que pode ter, então, propiciar, né, aumentar um pouco a chance de virar câncer de intestino. A primeira síndrome é a síndrome de Peutz-Jeghers. Essa síndrome é uma síndrome que está relacionada à presença de pólipos armatomatosos e tem alguns sintomas associados. Então, geralmente, a gente vai encontrar manchas melanocíticas, melanóticas, tá? Então, em pele e mucosa, são manchas roxeadas tanto no lábio quanto na mão. E a gente pode observar que esses pólipos, eles têm uma maior chance de desenvolver alguns efeitos colaterais. Então, o próprio pólipo, ele pode ser o motivo do surgimento de uma intuscepção no adulto. A intuscepção é quando, basicamente, o intestino ocorre uma invaginação, então é como se o intestino entrasse dentro do outro ali, uma porção da alça intestinal. Então, uma das causas de intuscepção na vida adulta é essa síndrome de Peutz-Jeghers, por conta desses pólipos, tá? Na verdade, um dos motivos da intuscepção é a presença de pólipos. Esses pólipos podem vir sangrar, e nesse sangramento podem se misturar com as fezes, desencadeando a melena, e dependendo do sangramento, se for um sangramento muito excessivo, ele pode vir a desencadear um quadro de anemia, tá? Esses pacientes também começam um rastreamento bem cedo, de 10 a 12 anos, pelo que eu entendi, só que a colono não é anual, porque a chance de evoluir para um câncer de intestino é um pouco menor, então a colonoscopia é feita a cada 2 anos. E a gente tem, por fim, a síndrome de Colden. A síndrome de Colden é a que menos tem chance de virar câncer de intestino, mas é uma síndrome onde a gente tem a presença de pólipos armatomatosos em todo o trato gastrointestinal, e junto a ele nós temos a ceratose palmo-plantar. Então os outros sintomas, né, extraintestinais, são as mãos e pernas bem ásperas e com uma camada de queratina ásperas não, na verdade grosseiras, tá? Então existe uma camada de queratina excessiva nas mãos e nos pés, tá? E além disso, nódulos verrucosos, que são chamados de triquelomomas. Basicamente, são como se fossem pólipozinhos na boca, tá? Em outras regiões do corpo.